Olá pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje você confere os principais momentos do debate que rolou no podcast Redcast, com a participação do professor Fábio Sabino, Chileno Gomes e o pastor Tassos Licurgo. A transmissão aconteceu no dia 9 de julho de 2025, às 20 horas, horário de Brasília. Durante o debate, infelizmente, o pastor optou por evitar temas diretamente ligados à Bíblia, mesmo sem qualquer restrição do programa ou impedimento legal. E como vocês verão, no momento em que a discussão inevitavelmente caminhou para questões de interpretação bíblica, ele encerrou sua participação, alegando um compromisso, curiosamente marcado apenas para o dia seguinte. Assista e tire suas próprias conclusões. Agora sim, fiquem com os melhores momentos. Eu só queria entender. Com o professor e a audiência. Eu só queria entender por que o pastor, quando debateu lá com os tais 25 ateus, fez uso da Bíblia e hoje não. É isso que eu queria entender. Porque lá nos 25 ateus, os temas eram 5 ou 6, eu nem me lembro. E um dos quais era sobre a Bíblia. E aqui o tema é só um: Deus existe? Por esse motivo, unicamente. Mas a gente não pode flexibilizar esse tema, professor? Eu quero falar para unicamente. o professor Sabino poder participar? Sim, mas o que eu acho é que ele tem que falar. Nós temos muitos argumentos para nós falarmos. Vamos falar sobre a origem da Bíblia. Tudo bem, deixa eu só terminar aqui. Porque você é um cristão, se Deus existe, você vai usar a Bíblia. Um dos primórdios para você defender a existência de um Deus como cristão é a própria Bíblia. É isso que até agora eu não entendi. Por que você não está fazendo uso da Bíblia para defender o Deus o qual você acredita que é um Deus bíblico? Porque a única coisa que eu vou chamar a atenção aqui, gente, é que eu não sou ateu, tá? Quem sabe um dia, se um dia que Deus quiser eu seja ateu, mas eu não sou ateu. Eu sou apenas um crítico bíblico, sou hermeneuta e exegeta. A respeito da discussão de vocês, vou fazer uma pergunta. O Deus o qual você acredita é o Deus bíblico? Pessoalmente é o Deus bíblico, mas o tema do nosso debate é se ele existe ou não. O tema não é se o Deus é bíblico ou não é. O tema é Deus existe? Então, Deus existe. Eu estou te fazendo uma pergunta. O Deus o qual você acredita que ele existe é o Deus bíblico? É um Deus que se revela pelas Escrituras. Ok. Então é o Deus bíblico. Deus bíblico. Certo. É isso mesmo. Só tem um problema. Então você acredita que o seu Deus, o qual você acredita, é um Deus mentiroso, então? Esse não é o tema do debate. Esse é um tema de teologia. Então, esse é um tema... Vamos lá. Não, deixa eu só falar. O senhor não perguntou? Aí eu respondo. Sim, vai lá. Se o senhor quer que eu fale no seu tempo, deixa eu só terminar o pensamento. Eu vou ser bem sucinto. Se a sua pergunta é se o Deus é bíblico, você está pressupondo que Deus existe. Mas eu não sou ateu. Então, isso é um problema. Eu não sou ateu. É um problema com a produção. Eu não sou ateu. Explica pra gente. Então, se o professor não é ateu, o senhor pode vir para esse lado. Eu não sou ateu. Aí vai ficar 3 Mas calma. E primeiro que eu não sou ateu. Então, por que o senhor convidou alguém que não é ateu para debater se Deus existe? É justamente porque ele tem uma crítica não contra a existência de Deus, mas sobre a questão do Deus bíblico. Mas esse não é o tema do debate. O tema do debate não é esse. O tema do debate é Deus existe? Deixa eu só trazer minha fala. Primeiro que eu não lido com abstratismo. Não lido com filosofia, nem com crença, nem com fé. Eu lido com interpretação de texto. Ou talvez não seja... E a minha seja... proposta foi justamente essa. Eu falei, o assunto vai ser bíblico. Sim, vai ser bíblico. Agora você já está falando fora da Bíblia. Não estão discutindo se Deus existe. Aí eu perguntei, é o Deus bíblico? Porque o que me interessa é justamente a interpretação do texto. Mas não é Por isso que eu ia elencar justamente quem é o Deus da Bíblia, que é a pergunta que o chileno fez. O Deus da Bíblia é isso. Agora você está entrando no abstratismo, na metafísica, do que pressupõe a existência do Ser Supremo. A resposta dele que ele acredita no Deus bíblico, certo? Foi isso que ele falou respondeu. que sim, é isso que eu ia... E aí você não acredita no Deus Lógico que não, é isso que eu iria justamente contrapor com ele. Que ele acredita no Deus bíblico que eu não. Tá. Posso falar? Entende? Pode falar. Se o tema do debate é Deus existe e nós temos alguém no lado do ateísmo dizendo que não é ateu, então não tem o que falar nesse debate. Não é questão de não falar. Se o tema é Deus existe e a pessoa diz, eu não acredito que Deus não existe, eu não sou ateu, então não tem o que falar, é outro debate. Não, você não entendeu. O nosso debate aqui é Deus existe, esse é o tema. Então nós vamos debater este tema sobre a existência de Deus. Então nós não vamos debater, se quiser para um outro debate, convidar para que a gente faça, sem problema. Mas o tema deste debate foi Deus existe. Você acha que, no caso, isso foge do tema, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem sugeriu esse tema Deus existe? Quem foi? Quem sugeriu o tema Deus existe? Quem foi que sugeriu? Foi a produção mesmo. Mas sem pesquisar? Sem pesquisar minha pessoa? Sem pesquisar. Ninguém me pesquisou qual o tema. Não, agora deixa eu terminar. Sugeriu o seu nome, né? Não, ninguém passou para mim qual seria o tema. Todo mundo perguntou, professor, qual o tema? Eu falei, não sei. Sei que o tema é bíblico. Agora o professor está dizendo que o Deus existe, mas não tem nada a ver com a Bíblia.
E agora? Onde que eu fico nessa história agora? A minha participação. Que é a posição. Então, vamos lá. Por que existe um único Deus, não possa existir vários? Porque o Deus infinito tem que ser único. Porque uma coisa se distingue da outra porque uma tem limitações que a outra não tem. Duas coisas infinitas ou dois seres infinitos não podem ser indistinguíveis entre si. Portanto, só pode haver um Deus. A maneira de um ser se distinguir de outro é que um tem limitações que o outro não tem. Dois seres infinitos seriam indistinguíveis entre si. Como são indistinguíveis entre si, não pode haver dois seres, só pode haver um ser. Por isso que Deus só existe um. Logo, então, Jesus para você não é Deus, então? É outra pergunta. Em cima de Deus existe. Se você coloca que Jesus é Deus, você acabou de trazer, tecer um comentário. Não pode haver divisão, tem que existir um só. Eu lhe pergunto, Jesus é Deus? Deus existe? Essa é uma pergunta de teologia, não é pergunta da existência de Deus. Mas se você quiser, a Trindade não nega a unicidade de Deus. Mas isso é uma pergunta de teologia. Ok. Não é pergunta sobre a existência de Deus. E eu sou teólogo. Se o Senhor convidou... Tasso respondeu que dois seres infinitos e absolutos não podem existir. Você concorda com isso? Não. Porque se ele colocar com isso, então o Jesus dele, que é o Jesus cristão para ele, não é Deus. Ele tira a divindade de Jesus nesse argumento dele. É um argumento falho, para quem acredita em Trindade, tá? Porque eu preciso entrar na minha parte, senão eu vou embora. Eu tô fazendo o que aqui? O debate filosófico. Infelizmente, debate filosófico com filosofia. Se o professor... Entendeu agora? Mas o senhor não é ateu? Não sou ateu. Nossa. Entendeu? Não sou ateu. Então vamos lá, deixa eu só a explicação que me admira da argumentação do Tasso. O que acontece? Quando ele coloca que só existe um Deus... que ele está colocando que é esse Deus quem criou o universo e todas as questões, me admira a postura dele. Então, você é teólogo? Sou. Me admira a postura como teólogo, pastor e cristão, porque na criação tem dois. Se eu for pegar o Evangelho de João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí você vai pegar o princípio Arre com Bereshit de Gênesis, aí está colocando dois. E como que você me explica isso? Biblicamente, só existe um Deus se você é cristão, é pastor e defende que só existe um Deus? Se o Evangelho de João, não sei que você pega o Evangelho de João e joga no lixo, é isso que você faz? A discussão sobre a Trindade não é Não estou discutindo Trindade, eu estou na sua argumentação que só existe um Deus. Só existe um Deus. Só que o Evangelho de João está dizendo que são dois, e aí? O senhor concorda que existe um Deus? Oi? O senhor concorda que existe um Deus? Não, acho que não. Então o senhor é ateu? Não então, sou se ateu. não é ateu, venha pro lado de cá. Não, porque não é questão de posição, é questão de argumentação. Eu quero o seu fundamento agora. Não sai pela tangente, me responde. Professor, Evangelho de João jogar no lixo, então? Professor, o tema aqui é Deus. A sua definição de Deus é qual? Não, eu sou o próprio Deus. Eu sou meu próprio Deus. Quem cria Deus é a mente humana quem cria Deus. É a mente humana quem cria Deus. Quê? Com base em quê? Em todas as religiões, quem cria a mente do ser humano. A primeira religião que surgiu no mundo foi o politeísmo. Foi a crença em vários deuses sumérios. E como eles criaram esses deuses? Pela natureza, observando sol, lua, raio, estrela. Inclusive o próprio judaísmo no começo era politeísta. Justamente como entrar, que era o período patriarcal, era politeísta. Isso está em Josué 24:2. Nós temos uma declaração muito clara. Todas as divindades que eram adoradas pelos patriarcas, como Deus El, Elion, Shaddai, eram divindades distintas dos grandes panteões existentes. Elohim, desde o garítico. Elohim é a pluralidade de El. Deus El, quem exato. tem acadiano, você tem o garítico, Il, Ilu, você tem as ramificações da ramificação semítica do tronco semítico. Então, a primeira religião que você tem é o politeísmo. O monoteísmo surge posteriormente por influência do zoroastrismo, porque depois do politeísmo entra o enoteísmo, que existe um Deus supremo e existem outras divindades. Isso é enoteísmo. Era o período patriarcal do Gênesis. Eles eram enoteístas. Terá era enoteísta, pai de Abraão, Josué 24:2. Os vossos pais adoraram outros deuses lá da lei do mar, lá na Mesopotâmia. Agora, minha discussão não é essa, não sai pela tangente me fazendo a pergunta, não. Eu quero que você responda a minha pergunta. Então quer dizer que o Evangelho de João 1:1, em Arre, em Rologos, Kai Rologos, em Proston, Teon, Kaitios, em Rologos, ali tem uma divindade ou duas ali? Se a causa do universo é infinita, nós só temos um Deus. E como fica Jesus então em João? Só temos um Deus verdadeiro. Agora me parece que o professor, ele crê em vários deuses. Ele é politeísta. É isso a visão? Enoteísta. Então não é para ser ateu. Eu falei que eu não sou ateu. É, mas tem... Mas O senhor criou o mundo do nada. Não, eu quero entrar agora, já que eles estão argumentando, vou usar a Bíblia, que eu sou exegeta e hermenêutica para isso. Acho que eu já o falei que eu não sou filósofo. problema é que você não informou, ao que parece, o tema. Não fui informado, não fui informado. E eu deixei muito bem claro, eu vou contando, vocês sejam questões bíblicas. Questões bíblicas. Seria um outro okay? debate, né, professor? Eu não lido com abstratismo, eu já falei isso um milhão de vezes. É verdade, eu também lido com não fui interpretação de informado. texto. Então, tudo bem. Eu entendo. A questão é que o professor Sabino, quando ele falou, ele lida com a questão bíblica,
certo? E a gente está discutindo a existência de Deus. Tem como ter uma intersecção? Então, eu quero fazer uma pergunta professor? agora. Aí isso, eu quero usar a Bíblia, só que ele tá fugindo da Bíblia? Como que vai fazer? Vai fazer sobre o tema, certo? Ok, vamos lá. Só me permita só esclarecer o senhor, não estou fugindo de nada. Então, Não, deixa eu só esclarecer, porque a gente é muito cuidadoso na Vamos questão lá. do ad hominem. Ó, Deixa então eu só vamos lá. falar um negócio, professor. Com licença, me permita dizer... É que eu já estava falando, eu não tenho nenhum tempo só de um falar minutinho, aqui. só um É minutinho. porque eu não disse que o senhor está fazendo isso, aquilo, fugindo. Até aqui com o professor chileno, nós estamos debatendo ideias. Ok. Então vamos fazer da mesma forma. Então eu não estou dizendo que o senhor está fugindo. Então não diga que eu estou fazendo isso, aquilo. O que eu estou dizendo é que por respeito à audiência... Então, por que o gentileza, só tema responda é- as perguntas os quais eu fizer. Olha, Se só isso. desde que seja com base no tema. Nós não vamos debater fora do tema. Todo debate tem tema. Deus Eu vou te dar existe? um tempo. Professor, mas aí... Vai ficar difícil assim. Ele fala, eu não Não, falo. vou te dar Acho tempo, só vou que o te dar senhor daqui a teria que pouco, ser um vou te pouco dar mais daqui, pronto. flexível, Que isso? já que não informaram pra gente o tema. Eu vim também de peito aberto, com o maior prazer. Então, mas infelizmente, a produção não informou os debatedores qual era o tema. Eu não estou sabendo disso. Pra mim também não me informaram. Então, né? infelizmente, nós então- devemos marcar um outro debate. Mas então, aí eu informando peço que o senhor seja um pouco mais flexível pra gente poder conversar. Porque senão... eu converso no tema do Eu só debate. falo 1 minuto aqui, não falo mais. No difícil. tema do debate. Não, sim, eu quero Vamos- passar a palavra para o professor Sabino para falar sobre Então, a vamos questão lá. da existência de Deus. Vamos lá, a questão. Deus existe? Fiz uma pergunta bíblica que existiam vários. O professor colocou que existe um. Usei o Evangelho de João, por isso que eu citei. Ele é pastor, ele é cristão, é teólogo, etc e tal. Não me explicou o porquê disso. Porque segundo o Evangelho de João vai colocar 2. Tá o pai e tá o filho. Deus e Jesus. Isso é Evangelho. Você não me responde, mas tudo bem. Agora eu lhe pergunto, já que você está falando que só existe um Deus, e vocês estão falando de questões criativas e do nada, qual base bíblica você utiliza para dizer que Deus criou o universo do nada? Estou usando base cosmológica, não estou usando a Bíblia. Mas qual a base bíblica com qual você faz uso quando você diz que Deus criou algo do nada? Bom, existem interpretações diversas. Existe uma banda interpretativa nas escrituras para dizer que ela já é condizente com o que diz a cosmologia contemporânea. O criador da teoria do Big Bang foi um padre, Georges Lemaitre. O senhor sabia disso? Sim, sabia. Foi um padre o criador da teoria do Big Bang. O Big Bang é, na história do cristianismo, a rendição da ciência e teologia. Então, o padre que criou o Big Bang e grandes intelectuais posteriores identificam nas escrituras um respaldo direto com o que diz a cosmologia Qual contemporânea. referência? O Gênesis 1.1, que Diz o que lá? há alguns que discordam disso em relação ao verbo do uso bará, mas a maioria das pessoas concordam. Mas, mais uma vez, dizer que esse respaldo da existência de Deus está ou não nas escrituras já é pressupor que Deus existe e saber se ele está ou não na Bíblia. Então, já está vencido aqui a questão. Se você for dizer, por exemplo, que o verbo bará não quer dizer ex nihilo, criar a partir do nada, fica à vontade. Tem várias pessoas que pensam assim, mas isso não tem a ver com o tema do nosso debate. O tema do nosso debate é se Deus existe ou não. Então, nós falamos aqui do argumento cosmológico. Ainda há o argumento da origem da vida, o argumento do ajuste fino do universo, Você não concorda com o nenhum desses argumento da argumentos? moralidade Eu não lido com e isso. outros argumentos. Eu não sou especialista em filosofia. Há vários Só argumentos, fazer uma inclusive da pergunta. moralidade, é um argumento que adianta eu importante. discordar ou concordar O se eu não argumento da tenho a moralidade é capacidade intelectual importantíssimo, filosófica para isso? intelectualmente Entende? falando. Eu sou um professor muito seguro na área, qual eu sou especialista, amigo. Entende agora? Entendi. Por isso que eu estou levando ele para minha área de Bíblia, que ele é teólogo também. Por isso que eu perguntei agora do Bara. Eu estou dizendo isso porque eu ouvi uma parte, o qual você diz, e você afirmou categoricamente. O verbo bará, terceiro, da terceira pessoa, do singular, do tempo perfeito, do tronco carro, que é voz ativa, significa criar algo do nada. Isso você afirmou, que eu ouvi num vídeo seu. E eu queria colocar só o texto aí para mim, por favor. Por isso que eu falo, eu prefiro da Professor- Bíblia, que é a minha área, eu sou minha especialista nisso. Eu né? acho que, assim, com todo respeito, né? Pode falar. Eu acho que a gente tem que... Tem problema da gente Não, pausar? não, o que nós temos que fazer é nos manter no tema. Não, sim, eu falei, Eu não tô tem saindo do problema da tema. gente pausar aqui. Vocês falando que Deus existe. Por que ele existe? Ele existe porque ele criou alguma coisa. Criou de onde? Do nada. Aí eu falei, tem base bíblica pra isso? Você usou o texto de Gênesis 1. Isso. É isso que eu quero. Coloca o texto pra mim no telão, por favor. Como você falou que a maioria concorda, dá pra ampliar um pouquinho? Vamos lá, nós temos 3 verbos aí, do verbo bara, do tronco car, terceira pessoa, do masculino singular, do tempo perfeito. Tirando o primeiro verbo ali, que nós temos um vav conversivo ali. Aí eu pergunto, e criou Deus o homem à sua imagem, mas Deus criou homem, macho e fêmea, eu pergunto, Deus criou o homem do nada? Usando o verbo bara por 3 vezes no texto? Pode me explicar em hebraico ali agora? Essa é a pergunta pra mim? É? Isso não faz parte do tema.
A criação, Ok, tá isso não bom. faz parte do Obrigado. tema. Eu só queria Com o entender. professor e a audiência. Eu só queria entender por que o pastor, quando debateu lá com os tais 25 ateus, fez uso da Bíblia e hoje não. É isso que eu queria entender. Porque lá nos 25 ateus, os temas eram 5 ou 6, eu nem me lembro. E um dos quais era sobre a Bíblia. E aqui o tema é só um: Deus existe? Por esse motivo, unicamente. Mas a gente não pode flexibilizar esse Não, tema, professor? eu quero falar Para o unicamente. professor Sabino poder participar? Sim, mas o que eu acho é que ele tem que falar. Nós temos Não, muitos argumentos para tudo nós bem, falarmos. não, aqui. sim, Vamos mas falar sobre a origem da tudo vida. bem. Porque deixa eu professor. só terminar aqui. Porque você é um cristão, se Deus existe, você vai usar a Bíblia. Um dos primórdios para você defender a existência de um Deus como cristão é a própria Bíblia. É isso que até agora eu não entendi. Por que você não está fazendo uso da Bíblia para defender o Deus o qual você acredita que é um Deus bíblico? Porque nós estamos falando sobre teologia natural. Deus ele se revela não unicamente pelas escrituras, ele se revela pela natureza. O próprio apóstolo Paulo disse isso no Carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20. Pelas coisas criadas, nós temos acesso a quem é Deus. Então é muito importante que nós tenhamos um podcast sobre isso, com esse tema específico, para que as pessoas que não consideram a Bíblia a palavra de Deus possam entender que a natureza também revela Então, o Criador. É então, onde que eu entraria, porque eu não tenho a Bíblia com a palavra de o Deus para mim. motivo... Agora eu me solidarizo Agora deixa com eu o chegar, senhor agora deixa eu chegar. pelo fato de que não foi avisado. Eu não estou entendendo realmente o que Não. está acontecendo. Eu não estou entendendo. Não. Veja bem, eu não estou contra o senhor. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. O que eu estou dizendo é que nós temos que nos manter no debate. Porque tem lá 2 ateus contra... E nem ateu sou. Mas não sei, eu não sabia. E eu mandei corrigir mandar- isso, só que não corrigiram. Tá, não sei. Aí isso eu não tenho... Não, Veja bem, todo mundo sabe que eu não sou ateu. tem... E eu não sei por que tem que colocar. Bom, mandaram... O tema eu fiquei sabendo aqui agora. Deus existe. Eu só olhei pra cara do Júnior. E aí, filho? Todo mundo Mas perguntou, assim, professor, nós podemos Agora- agendar outro debate para debater a Bíblia. Agora, então eu Tem vou me problema. retirar aqui da mesa e vou deixar vocês à vontade. outro Vocês só falam no banheiro. Não, eu vou deixar vocês à Nós vontade. podemos- Não tem como. Nós podemos debater, marcar outro dia para debater isso, porque Vamos voltar ao assunto que você falou agora de existem Paulo. muitos Vamos voltar ao argumentos. assunto que você voltou Tem de Paulo. Vamos lá. Repita o versículo novamente, por favor. O que eu disse para o senhor foi que Deus se revela pela natureza, pelas coisas criadas. Ok. As coisas criadas revelam o Criador. E quais são as coisas criadas? Vamos lá agora? O universo, a vida e tudo o que Ok. há no universo. Vamos lá. Aí eu lhe pergunto, por que tem que ser um único Deus, não pode ser o politeísmo? Porque a causa do universo, ela é infinita. Vamos lá. E sendo infinita, 2 coisas infinitas, 2 seres infinitos não se distinguem entre si. Vamos lá. 2 seres infinitos não se distinguem entre si. Para um ser infinito, ele tem que ser único. Ok. Porque um ser só se distingue de outro se um tiver limitações que o outro não tem. Isso você já explicou. Agora, como você explica João 1:1? Mas eu não vou falar sobre as exegências. Nosso tempo aqui, nosso bate-papo aqui é sobre a existência de Deus. Tem Independentemente... uma pergunta que seja sem a Bíblia? Não é sem a Bíblia, é sobre Deus existe. É isso, Deus existe. Eu estou usando a Ele Bíblia. já disse que não é Vamos lá. ateu. Ele Eu tô não falando é pra ateu. ele. Embora o senhor era ateu e deixou de ser ateu, foi isso? Oi? O senhor era ateu. Eu nunca fui ateu. Eu nunca fui ateu. Eu não estou sabendo. Eu nunca fui ateu na minha vida. O senhor acredita que me mandaram um vídeo, o senhor dizendo que era ateu? Mas o vídeo dizia que eu era ateu? Sim. O vídeo estava dizendo que eu era ateu? Sim. Eu falando? Eu falando eu sou ateu? Foi. Me mandaram que um vídeo. Depois você me manda esse vídeo. Eu que vou posso querer. mostrar aqui? Pode. Eu não sei, mas isso aí também não é o tema Não, do debate. pode Tudo bem. mostrar, O senhor mas tem quero- todo o direito de ser ou não ser ateu. Mas o senhor quer ver mesmo? O senhor me autoriza? Não autorizo, lógico que autorizo. Opa! Ou será que é alguma coisa que me mandaram, eu nem dei muita Tenta aí. Tá. consideração, mas isso cabe aqui? Não... Pode, mostra aí. Ele é quero ateu ver. ou não é? Hein? Manda aí. Seria esse? Eu não tenho nada a ver com isso. O Não. pastor é ateu. Contanto que você coloque. Quem? Vamos ver se tem um O senhor. contexto aí. Hein? Eu O senhor é ateu. Ele é Se eu sou ateu? É ateu. É igual eu. A diferença é só um Deus, o Deus dele. Ah, entendi. Ele não acredita em todos os outros deuses. Os milhões de deuses que já existiram, né? Tem Tô alguma, errado, ô, tem professor? alguma câmera que pode mostrar? Não sei se é verdade ou não é. Deixa eu primeiro pôr o áudio aí pro pessoal. É, ver. pra gente ver o contexto. Põe aqui no microfone. É. Sou ateu, hein? Eu não tenho Espírito Santo, não tenho nada. E você crente tem. Qual o Vamos ver, contexto? então? Não sei. Qual o contexto? Isso Cortaram. atrás do senhor? Não, tá cortado. Eu desafio Eu me qualquer coloquei um. como Qualquer ateu. um. Qualquer um. Falou, ó, vocês com o Espírito Santo vão me colocar como ateu. Esse é o contexto desse vídeo. Entendeu agora? Entendi. Eu não tenho... Quando for pegar um vídeo, tem que pegar ele dentro do seu devido Não, eu contexto, não tô- não cortes. eu não tô Só um acusando- minutinho, eu não deixa eu tô terminar lhe minha fala, por acusando de favor. nada. Deixa eu terminar minha fala, por favor. Então tudo bem. Eu me coloquei como ateu. Vocês que têm o Espírito Santo, debatam comigo que eu vou me colocar como ateu. Esse é o contexto desse vídeo. Tá, bem.
Então Perfeito. tem que ser um pouquinho mais sábio e não pegar vídeos aí, eu cortes não- fora de o contexto. senhor me autorizou a O mostrar cara, o vídeo, eu não por sabia. isso que Ele só agora eu estou dizendo mostrou. contexto, Ele só entendeu? mostrou. É isso que eu falei. Qual o contexto? Agora Eu eu tô dizendo. concordo, todo vídeo tem que ser colocado Sim, no contexto. dentro de Agora o senhor contexto. explicou. Eu Tem que apenas dar disse isso. que me enviaram um vídeo, Isso. o senhor dizendo que era teu. Quem enviou é um salafrário que enviou pra você. Não sabe porcaria nenhuma, é um vagabundo quem enviou Não, pra não você. sei, mas o senhor tá conteúdo desse entendendo? aí. Eu Pra não- denigrir a imagem de uma pessoa, que é a pior coisa que existe no mundo. É tentar denigrir a imagem de uma pessoa fora de contexto. Isso é um picareta, um vagabundo e um salafrário. Mas essa Esse arruma picareta o cara aí. te chamar de ateu, eu te denegrir. Aí agora vai ter um... Mas eu tô- Sabe por quê? Não, sabe por quê, chileno? Sabe por quê, chileno? Porque todo mundo joga, critica, aquela coisa toda. Mas eu queria dizer uma coisa pro senhor também. A questão Deus existe, na minha opinião, no meu modo de ver, ela é central para a humanidade. Porque a partir do seu posicionamento diante dela, tudo muda. Eu acho muito interessante isso aí. A questão Deus existe é muito importante. Assim, eu não acho meramente, e eu concordo com o que o senhor falou, é um esforço intelectual relevante, importantíssimo, mas também ela exige um posicionamento, pelo menos para os que concluem que ele existe. Exige um posicionamento. Eu entendo o seu Isso é ponto uma de coisa. vista, mas assim, ele seria um ponto de vista válido, ao meu ver, tá? Se a gente debatesse um único Deus. Aí seria extremamente relevante para a humanidade. Deus existe? Porque aí seria sim ou não. Entende? O problema é que a humanidade é politeísta. Então, quando a gente entra no contexto Deus existe, aí a gente vai entrar em qual Deus? O Deus cristão, o Deus muçulmano, o Deus judeu, que teoricamente esses três grandes monoteísmos seriam o mesmo, né, professor? Que são os deuses que a gente chama monoteísmos abraâmicos, que também a gente não tem comprovação científica nenhuma que Abraão existiu, arqueológica, mas teoricamente, né? Mas mesmo assim, essas três grandes monoteísmos que existem no mundo, eles veem Deus, eu falo inclusive no meu livro, de forma totalmente diferente. Então, teoricamente, inclusive o próprio pastor já fez debate com o rabino, tal, né? Então, assim, a gente tem essa ideia de que é o mesmo Deus, né? Claro. Eu sou o que sou, né? O Javé, Yavé, o que se revela, tal, e teoricamente o Deus de Abraão, mas na prática ele é um Deus totalmente diferente. Se você pegar o Deus que o judeu acredita, o Deus que o cristão acredita, o Deus que o islâmico acredita, são deuses assim totalmente diferentes. E fora isso, a gente vai ter milhões de outras religiões que vão acreditar em outros deuses. Sem contar que dentro do cristianismo, hoje a gente tem registrado na academia 3.880 religiões ditas cristãs, que fazem interpretações diferentes da suposta palavra de Deus. Então, eu entendo o que o senhor fala, que é um tema importante para a humanidade. Deus existe, sim ou não? Ao meu ver, não. Mas Ele fica Mas no aí campo ele pessoal. vai com o argumento de que só o fato de você estar falando de diversas religiões, Isso. diversas interpretações, isso já valida a existência do Deus. Toda essa existência de descobrir quem Deus é, Que é o que o pastor tá denota falando desde que o é uma começo, né? questão essencial, visceral, nevrálgica, está no epicentro da história Então, humana. mas aí eu vou dizer o contrário, eu vou dizer que é fisiológica. O ser humano, ele é um animal que teve o lóbulo frontal mais desenvolvido, e aí a gente vai entrar na seguinte questão, biológica, depois algum biólogo vai poder explicar melhor do que eu, tá? Eu sou professor de filosofia, gente. Biólogo, Tem gente gente, que pronto. fala assim, não, você errou nisso, eu falo, gente, eu estudo... Mas professor de por filosofia isso que tem a não entra liberdade para falar de outras tudo. Exato. Porque o senhor diz que é filosofia da biologia. É isso aí. Então o que acontece? A gente já passou por 5 grandes extinções em massa na história do planeta Terra. Cada vez o clima se apresentou de uma maneira diferente e a evolução levou a tipos de vida diferentes. Então a última extinção que a gente sabe foi há 60 milhões de anos atrás, com os dinossauros, onde os grandes répteis dominavam a Terra, certo? E eles dominaram a Terra durante 150 milhões de anos. Então tempo de vida não significa necessariamente maior inteligência. Tem gente que fala assim, imagina outros planetas se tiver vida, planetas que são muito mais velhos que a Terra. Aí é outra questão que a gente pode entrar também. Porque assim, o hominídeo, primeiro dos primeiros primatas, até apareceu o primeiro hominídeo, ele está hoje, estima-se, entre 200 e 100 mil anos ele apareceu na Terra. E a gente já mandou foguete para a Lua, a gente já mandou satélite para a gente já construiu celular, prédio. E os dinossauros dominaram a Terra por 150 milhões de anos e a gente não tem nenhum... Você conhece, professor?
alguma escavação dos dinossauros construindo alguma coisa? Não, então tempo de vida não pressupõe. Então eu acredito de verdade que a necessidade de debater Deus é uma necessidade fisiológica. Como o ser humano tem o lóbulo frontal mais desenvolvido, pela primeira vez na história do nosso planeta, um animal que conseguiu modificar o seu meio de verdade, o ser humano é o primeiro animal que modifica o meio, inclusive está acabando com o planeta. O que acontece? Deus, ele é o quê? Ele é o X da equação. Quando eu não sei, eu coloco Deus na questão. Por isso que toda nação, toda tribo, todo povo, tirando os Pirahã na Amazônia, sempre falam desses Pirahã, né? É uma triboteia, tirando eles, mas eles têm uma metafísica um pouco, mas não tem uma teogonia, né? Não tem uma cosmologia própria. Mas tirando eles, toda a história da humanidade sempre teve um Deus ou deuses. Por quê? Inclusive a gente brinca disso, cada vez que a ciência descobre alguma coisa, Deus diminui de tamanho. Então, ao meu ver, essa necessidade de debater Deus é uma necessidade que o ser humano tem de querer responder tudo. Por quê? Porque a gente é um ser pensante. Como a gente não consegue, às vezes, responder tudo, o que a gente faz? A gente coloca Deus na equação. Deus é o X da questão. Se o Deus único não existe, e você disse que nós criamos Deus, né? A humanidade criou Nós, Deus, todas as divindades foram criadas pela mente foram criadas humana. pela humanidade e tal. Então, se o Deus também não existe, e nós criamos Deus, Uhum. então, de onde veio o universo? Da mente, o qual criou. Entendi. Mas Você cria os deuses por aquilo que existe no universo. Certo. Depois você traz a sua fé e sua crença colocando que foram os deuses que criaram o universo. Primeiro você cria a imagem das divindades por aquilo que existe no universo. E depois, com o próprio pensamento, você cria que divindades criaram o universo. Mas porque aqui, Fé e crença. Isso é fé e isso é crença. mas aqui eles estão falando de uma causa, um Deus causador, tem uma casualidade, certo? Todo o debate está em cima disso. Ok, tá todo debate em cima disso. Como que você Não, inverte com isso? qual constatação? Qual documentação científica para tudo isso? Consegue explicar tudo? Tudo cientificamente? Não. Aonde que cabe agora? A fé é a crença, filho. Ah, não, calma. Eu tô tentando entender o que você pensa. Não, é isso que eu já estou explicando para você. Isso me parece um argumento teu. Você cria as divindades. A mente você acha? humana, vamos lá, novamente, ó. A mente humana criou os deuses. Por intermédio do quê? Aspectos da natureza. Beleza? Criou as divindades. entendi. Agora eu preciso trazer uma explicação de quem criou o universo. Como você vai usar o quê? O aspecto das próprias divindades. Que é isso que ele está querendo colocar. Que é Deus quem criou tudo. Isso tem um fundamento? Não. Por quê? Porque não tem a totalidade da explicação de tudo que existe no universo. Aí eu lhe pergunto, que Deus é esse que deixou o homem incapacitado de saber de tudo aquilo que ele criou dentro do universo? Que diálogo que eu tenho com essa divindade? Que diálogo eu tenho com esse Deus? Esse Deus não entrosa com ninguém. Aí cabe à mente humana, à pesquisa científica, procurar resposta para tudo. A ciência conseguirá? Não. Existe um limite. Aonde chega o limite? Onde se cria o quê? Deus. Então Deus limitou a mente humana para que não conseguisse descobrir tudo aquilo o qual ele, Deus Supremo Absoluto, criou. Ok. Colocando do universo, não é isso? E se eu for tratar desse Deus, aí eu pergunto, ele só foi ativo só em criar o universo? Ele não continua mais ativo, não? Mas o que você acredita, então, é de que as pessoas, elas começaram... Eu não coloco ser, eu coloco... Assim, não tem explicação porque é abstratismo isso. Entende? Quando você vai falar de Deus, que Deus criou, você está indo para a área do abstrato. Você não tem relacionamento com ele. É isso que eu estou dizendo, olha só. Se eu quero provar a existência de Deus pela criação do universo, eu lhe pergunto, ele só fez isso e não faz mais nada? Que raio de Deus é esse então? Que só existe para ter criado o universo e mais nada? Criar a vida, todos os argumentos que os dois estavam discutindo até agora. Eu pergunto, qual é o relacionamento dele com o ser humano? O que ele faz em prol do ser humano? Que Deus é esse? Para mim, Deus não serve para mim. O Deus criou o universo, e aí? Me deu inteligência, o que mais? Isso me parece um argumento ateu. Não é argumento ateu, é um argumento crítico. Não necessariamente. Por quê? Vou entrar na Bíblia agora, só um minutinho. Vamos entrar para a Bíblia, quer ver? Por isso que eu queria entrar na Bíblia. Vamos falar do Deus da Bíblia, que é o Deus do nosso amigo. Eu tô tentando entender. O Deus da Bíblia é aquele que, segundo a Bíblia, criou o sol, a luz, criou o universo, criou tudo. Criou o ser humano do pó da terra, deu vida para ele. Elegeu uma nação, sustentou essa nação, protegeu essa nação, livrou essa nação. Deus geográfico, né? Esse é o Deus da Bíblia. Deus parcial. Esse é o Deus bíblico, Deus do cristão. Esse é o Deus do cristão.
Eu pergunto, o que esse Deus hoje está fazendo em prol da nação em qual ele escolheu, que é o povo judeu lá que está morrendo? Cadê esse Deus agora? É diferente, não é um argumento ateu. Um Entende? ateu, assim, eu costumo brincar que eu falo assim, se você olhar o mundo hoje, faz muito mais sentido os deuses gregos do que o Deus cristão. Porque se você estudar a mitologia grega, e eu posso falar, inclusive escrevi um livro sobre isso com os meus filhos, para os deuses gregos, o ser humano foi feito, né, foi dado uma tarefa para dois titãs, Epimeteu e Prometeu, criar os animais e o ser humano para divertir os deuses. Porque, segundo a cosmogonia mitológica grega, existiam os deuses primordiais, né? Primeiro era o caos, depois veio Gaia, e aí veio Tártaro, uma série de outros, e aí o céu ele copulava com a terra e nasceram a segunda geração dos deuses, os titãs, que começaram a dominar o universo. E aí os filhos deles, que são os deuses do Olimpo, Zeus, tal, não sei o que, tiveram uma briga que chamava Titanomaquia. E quando eles ganharam e prenderam o pai e os tios, os titãs no Tártaro, Zeus, ele comeu as duas esposas, gastronomicamente falando, né? Ele encheu o saco, engoliu elas, uma era a perfeição e a outra era a deusa da sabedoria, tal, e ele passou a ser o ser mais perfeito, mais sábio do universo. E aí ele colocou cada coisa no seu devido lugar. Segundo a mitologia grega, chegou uma hora que os deuses gregos ficaram no saco cheio, eles cogitaram até soltar os titãs, porque tudo era Deus mesmo, não vão morrer nunca, falaram, vamos voltar pra guerra, tava mais legal. Aí pegaram dois titãs de segunda classe, que era Epimeteu e Prometeu, e deram pra eles a tarefa de criar o ser humano e os animais. E o ser humano e os animais foram criados para divertir os deuses. Se você estudar a mitologia grega, se você lê a Ilíada, né, que fala sobre a guerra de Troia, não tem nada, o filme ele exclui a parte dos deuses. Você vê no livro, no poema de Homero, que tinha deuses que estavam da parte de Troia, tinha deuses que estavam do lado da Grécia, e eles se intrometiam, e aí Zeus, enquanto o povo brigava, ele ia lá, se fantasiava de um deus para comer a esposa do rei, e tanto que o tanto de deus grego assim, só das traições de Zeus, né? Então o ser humano, os deuses gregos gostavam de guerra, gostavam de putaria, gostavam de traição. Então se você olhar hoje pro mundo, faz muito mais sentido os deuses gregos do que um deus todo amor, um deus todo sábio, um deus onisciente, um deus onipresente, que quer te ajudar, que quer que você se salve. Entende? Então essa que é a questão que o professor Sabino está levantando. Então isso não é uma questão ateia. É a questão por que o Deus da Bíblia é um Deus lógico. E só para resumir, e foi esse Deus que Paulo descartou. O próprio Deus nacional dele, o judeu. Você já viu a primeira marca de Paulo desfazendo o Deus judaico? Quando esse Deus bíblico, ele traz uma aliança, que é a aliança da circuncisão, e quando Paulo, em Gálatas 5, ele desfaz a promessa da circuncisão por Abraão. É Paulo quem institui o cristianismo. É Paulo quem construi e coloca Jesus como uma divindade. É ele que vai fazer essa criação. Ele vai dispensar o Deus judaico. Como? Já rompendo as promessas o qual ele fez. Promessa. Circuncisão é uma promessa de aliança o qual Deus fez com Abraão. E o que Paulo faz em Gálatas capítulo 5? Desfaz tudo e coloca aqui Cristo é a supremacia. Cristo é o absoluto acima de toda a promessa o qual o pai dele instituiu. É essa divindade que se criaram. Então, você acha que é tudo da cabeça do homem? Lógico que é. Cabeça do próprio escritor. Eu escrevo. Escritor. Você escreve o que você quiser. Você cria a imagem do Deus o qual você quer. Você pode dizer que ele é um só, que ele é dois, que ele é três. Assim como desenvolveu a trindade dentro do cristianismo. Você cria várias divindades. Assim como o escritor do Evangelho de João aliás, escreveu... a trindade só aparece no Conselho de Nicéia. Até então não existia sequer... A canonização é patrística. A escolha dos livros da Bíblia no Novo Testamento é patrístico. É o Conselho de Laodiceia em 363 depois de Cristo que você tem um cano do Novo Testamento. Então, volto a reafirmar com você... Nós vamos trazer você de novo para fazer esse sim um debate sobre Bíblia. Inclusive grandes... Debate teológico. Grandes teólogos hoje da academia e historiadores, como o caso de Kennedy Hoppers, ele durante décadas estudou e ele escreveu um livro dizendo que Jesus nunca existiu. Né? E aí muita gente fala, não aceitar que Jesus... Existem várias linhas dentro da academia e hoje cada vez mais existem pensadores que colocam não só... a historicidade de Jesus em xeque, como dos próprios apóstolos. Sim. Por quê? Porque foram histórias que foram construídas com séculos, com séculos e séculos de igreja e de escribas, né?
Aí tem um livro de Bart Ehrman, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, que é muito legal. Porque o primeiro manuscrito que a gente tem da Bíblia para fazer uma leitura comparada é o P52, né? Que é do tamanho de um cartão de crédito, que é do ano 120 da Era Comum. Agora, existem inúmeros outros textos que também estavam... 120, o senhor acha distante? O senhor acha que não? Eram 2 gerações, sendo que a média de vida era entre 30 e 40 anos. Esse é outro debate, mas nós considerarmos, no caso da sua área, que é filosofia, os manuscritos de Platão, eles são de 12 séculos. Tudo bem, mas nunca vi guerra ser feita não, por... então nós- Pode estar totalmente Não. errado que traduziram de Platão. Esse é um debate Entende? interessante. Essa que é a Mas a diferença, distância- ô pastor, é que a Bíblia 120 pretende ser a palavra de Deus. Eu fiz um debate outro dia com Mas assim, o Fugita, não, deixa falei eu- Você exatamente a também não mesma coisa. acredita, Mas não vamos acredita falar- no Deus, mas não acredita na Bíblia também. Não, acho que não. Você não acredita em Deus, não acredita na Bíblia? A Bíblia é o que eu menos esse acredito. é um argumento interessante, mas essa distância aí de 125, né? Assim, eu acho que o senhor nunca pensou na Isso falta ainda não, só que não é um consenso. O P52 sendo 120. Ainda não é um consenso. de confiabilidade de Platão, são 12 séculos. Não, não. Tudo bem, mas Referindo a ao questão... Não, mas a ainda não é confiabilidade de consenso textos ainda. antigos, esse tudo é o bem. assunto. Não, então, Nós mas não é isso que eu podemos tô ter falando, uma mas regra. eu não estou falando que Platão é confiável também, não. Então nenhum livro é. Então, Porque nenhum das... livro é. Então, Sim, tudo bem. Mas Só que- nem o livro é mesmo. Sim, mas nenhum livro é. Nem Não, o Corão, nem Torá, nem Novo Testamento é deixa eu- confiável. Não, é porque Nada eu- disso é é, confiável. cara, tem uma diferença Agora a gente pode muito fazer um grande. debate agora. Agora é porque tem uma diferença muito grande. Porque, cara, tá bom, Platão pode estar todo errado, a Ilíada pode estar toda errada, a Odisseia pode estar toda errada a tradução. Posso falar palavrão? Pode. Foda-se. Ninguém fez guerra na história da humanidade, ninguém invadiu o país, meus caras não estão se matando lá, dividiram Israel em 3 situações, ninguém fez cruzada, ninguém fez terrorismo por causa de Platão e Aristóteles. Se tiver tudo errado, foda-se. Se foi um cara que criou esses conceitos 2000 anos depois e falou que foi os caras lá, foda-se, eu não tô nem aí, entende? A questão é isso, para um livro que pretende ser a palavra de Deus, ele tem que ser diferente dos outros. Mas é isso que eu queria falar com o professor Sabino aí. Agora eu quero fazer uma pergunta para poder te incluir no debate. Pode. Se a Bíblia pretende ser a palavra de Deus, como que a gente encontra tantas contradições? Porque, por exemplo, você é muito mais especialista do que eu, sou formado em teologia, mas, por exemplo, assim, erros crassos, né? Por exemplo, Gênesis, no capítulo 1, fala que macho e fêmea os criou. Depois, no capítulo 2, vai dizer que Eva foi criada da costela de Adão, certo? Aí tem toda uma mitologia Vocês querem judaica. continuar? Você pode Eu fazer posso. as perguntas pra ele também? Posso, claro. Eu vou liberar o pastor Tassos, então, que ele tem um compromisso cedo. E, enfim, pelo horário, né? Tem uma reunião amanhã cedo. Pelo horário, Sim. eu sei que ele tá um pouquinho longe, ele não é daqui. Mas, pastor, fazemos novamente. Aí o Sabino agora vai responder as questões bíblicas dos ateus. Tranquilo. Eu queria me despedir, agradecer imensamente pelo convite. Eu que agradeço. Parabenizar a sua equipe. Obrigado. Dizer que foi um prazer conhecer o professor Sabino, a sua esposa, sua futura esposa. Foi um grande prazer conhecê-la também. O professor chileno, Tá muito galanteador. filósofo. Né? Então, Professor de filosofia, eu prefiro. professor de filosofia. Prefiro, Foi uma alegria conhecê-lo. Aqueles que não me seguem gostariam de fazê-lo. Podem fazer